Estamos aqui entrando ao vivo para mais um W Entrevista. Vamos ver quem está aqui com a gente. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Meire, você já entrou. Manda uma solicitação para mim, para eu te aceitar. Nossa convidada já tá aqui. Vamos lá, eu vou mandar para ela. Eu vou mandar uma solicitação para você, tá, Meire? Para você entrar aqui, tá? Vamos lá, vou mandar um convitinho para ela, gente. Vamos lá. Enviar. Ela já pediu aqui, vamos lá. Já tá entrando. Oh, deixa eu desligar aqui. Eu coloquei uma musiquinha para te esperar. Bem gostosa aqui. Pronto. Tudo bom? Tudo bem, Pri. Tudo bem por aí? Tudo bem, né? Hoje a gente teve um dia atípico por aqui. Oh. Mas vamos que vamos, né, gente? No nosso W Entrevista, onde a gente apresenta nossas sócias, os seus projetos, um pouquinho da vida delas. E essa aqui é a Meire Tavares, do projeto Desperte e Empreenda. Então vamos lá, Meire. Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para o nosso W Entrevista. E a gente quer saber um pouquinho quem é a Meire. Boa noite a todas que estão entrando. Boa noite, Pri. A Meire, hoje, que é apaixonada pelo que faz, trabalha com público feminino, em específico com empreendedorismo feminino, já há 3 anos fazendo isso. Essa foi uma ideia que surgiu depois que eu comecei todo o meu processo de desenvolvimento pessoal. No início foi uma busca para o meu desenvolvimento, para o meu autoconhecimento mesmo. Não era a intenção, não era empreender, não era trabalhar com isso, mas eu me apaixonei tanto por esse processo, por toda a mudança que aconteceu na minha vida, toda a transformação que aconteceu, por eu ter realmente encontrado um sentido para a minha vida, sabe? Encontrar algo que realmente fizesse sentido para mim, viver aquilo que eu acredito, os meus valores, fazer algo que eu amo e que me traz satisfação. Eu falei, eu preciso levar isso para outras pessoas, porque é muito, muito legal quando você começa a se descobrir, você começa a olhar para dentro de você. Porque até então eu já empreendi, eu fazia outras coisas, mas sabe quando você começa a trabalhar com algumas coisas e você não, e aquilo não te faz bem, você não gosta, você começa, você faz, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, isso ainda realmente ainda não faz sentido para mim. E foi nessa busca que eu estava, era uma busca realmente pessoal mesmo, eu precisava me encontrar, eu precisava encontrar realmente um sentido para minha vida, viver algo que eu gostasse, que eu amasse fazer. E aí foi quando tudo isso foi começando a surgir, eu fui me conhecendo, fui começando a entender que nós mulheres, a gente tem uma capacidade de ir muito mais longe do que a gente imagina. Nós temos uma força que só quando a gente começa a olhar para dentro que a gente começa a se descobrir, que a gente começa a perceber tudo esse potencial que existe dentro da gente, que até então fica ali adormecido, que por algumas circunstâncias, por a gente também não saber que temos também todo esse potencial, todas essas habilidades, a gente deixa ele adormecido. Quando você começa a se conhecer, você começa a deixar isso florescer, você fala, caramba, é muito mais gratificante, sabe? A vida se torna muito mais, tem um prazer maior, sabe? Um significado. E aí as coisas se tornam muito mais leves, porque a gente aprende a lidar com as nossas emoções no dia a dia, a gente aprende a lidar com a gente mesmo, né? E era o que eu não conseguia, eu não entendia
Muitas coisas, muitos comportamentos meus eu não entendia crenças que eu tinha, porque que algumas coisas eu começava e não continuava, sabe? Começava, parava, e eu me perguntava muito por que isso acontecia. E aí eu fui descobrindo o porquê, e hoje eu estou trabalhando com isso, ajudando outras mulheres aí nesse processo de desenvolvimento pessoal e profissional, que eu acredito muito que o sucesso profissional, ele vem acompanhado do sucesso pessoal, porque um sem o outro até existe, mas eu acho que não, é que não prospera, né? Muito. exato. Ele não vai engatar da maneira que tem que ser, né? Porque tem que ter essa balancinha aí para estar tudo meio que alinhado, né? Que a gente não usa muito a palavra equilibrado, a gente usa mais a palavra alinhado. E Exatamente. o que é o Desperte e Empreenda? É para quem está começando, é para empreendedora que já está no caminho, é para toda empreendedora. Qual é a maior dor que o Desperte e Empreenda consegue sanar na vida dessa empreendedora? O Desperte Empreenda, Pri, ele surgiu a partir das minhas experiências, das minhas vivências, das dores que eu tive quando estava começando. E ele foi feito pensando exatamente em quem está começando, naquelas que também já deu os primeiros passos, sabe? Mas que ainda precisa desenvolver sua autoconfiança, precisa desenvolver a sua autoconfiança e o seu potencial, porque muitas vezes é aquilo que eu te falei, às vezes a gente começa a fazer alguma coisa, mas a gente tem alguns bloqueios, algumas coisas, alguns medos. Algumas mulheres, eu já atendi mulheres que elas nem tinham começado, Pri, mas elas já achavam que ia dar errado. Já nem começava e mas se eu fizer porque isso não é pra mim, isso, se eu fizer, eu não consigo fazer, eu não sou capaz de fazer. E aí a gente vai desenvolver a autoconfiança dessa mulher para que ela entenda que ela pode sim desenvolver o seu potencial, que ela tem habilidades, ela só precisa descobrir essas habilidades e trabalhar essas habilidades, que ela vai descobrindo outras, e a gente trabalhando essa autoconfiança dessa mulher, ela começa a desenvolver e despertar dentro dela, por isso o despertar, né? O despertar dentro dela uma paixão pelo que ela está fazendo, paixão pela vida, paixão por o que ela quer fazer, porque empreender, Pri, eu acredito muito que não é empreender por dinheiro. Empreender vai muito além. E antes de eu empreender, existe uma mulher antes de ser empreendedora. Uma mulher que é esposa, que é mãe, uma mulher que tem todo um dia a dia para ela saber lidar. E se essa mulher vai empreender e ela não consegue lidar com as suas emoções, ela não consegue olhar para dentro dela e acreditar que ela é capaz sim de desenvolver todo esse potencial, de alcançar os seus objetivos, de conquistar a vida que ela deseja viver, vivendo os seus valores, fazendo aquilo que ela acredita, aquilo que ela ama, e se organizando para isso, porque nós mulheres precisamos trabalhar nosso tempo, saber administrar nosso tempo. Então, tudo isso é trabalhado dentro do Desperte e Empreenda, através do autoconhecimento, que é o primeiro pilar que eu trabalho dentro do Desperte e Empreenda, é o autoconhecimento. Aí, através do autoconhecimento, a gente vai para a clareza dos objetivos que essa mulher deseja para a sua vida, a vida que ela deseja viver, quais os objetivos que eu quero alcançar daqui 2 anos. Porque não é empreender por empreender, eu preciso ter um objetivo. O que eu quero conquistar com o que eu estou fazendo? Porque vai dedicar o meu tempo, eu vou dedicar o meu tempo, eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender mais coisas, eu vou ter que me desenvolver. Muitas vezes eu vou ter que trabalhar até mais tarde, acordar mais cedo. E se não existe um significado para isso, vai chegar uma hora que a mulher ela vai estar frustrada. Com toda a responsabilidade, isso acaba pesando na vida da mulher. E se ela não entende, ela não percebe e não tem um objetivo claro para o que ela vai realmente fazer, se ela está trabalhando com aquilo que tem um significado para a vida dela, se aquilo ali, muitas mulheres começam a empreender para ajudar financeiramente dentro de casa, por uma necessidade. Só que quando junta, se você está trabalhando por algo que é necessário e se você entende que aquilo ali
tem um significado para a sua vida, que você sabe, você tem clareza total dos objetivos que você quer alcançar, você vai saber as ações que você vai ter para ir em busca desses objetivos. Você vai saber qual caminho seguir, as estratégias você tem que seguir para você alcançar os seus objetivos. Porque empreender já é desafiador. E se eu não tenho clareza do que eu quero, se eu não tenho autoconfiança, se eu não acredito realmente que eu consigo, se eu não desenvolver o meu potencial, as minhas habilidades, aquilo que eu realmente sei fazer, acaba que se torna muito pesado para a mulher. E nós já temos tantas responsabilidades no dia a dia, a mulher 1001 utilidades, Nossa, né? nem fala. A gente discute isso direto em todos os canais que a gente tem aqui entre nós. Grupo de WhatsApp, plataforma, reunião, live, W entrevista, tudo. E essas multitarefas femininas realmente, se a gente não tiver um planejamento, uma organização, a gente não consegue fazer com que o processo seja bom, né? Seja prazeroso. Porque a gente também não aceita muito. Você tem muito isso? Tem mulheres que não aceitam esse processo, que querem tudo muito rápido? Tem bastante, Pri. Muitas, elas querem acelerar o processo. E aí, quando você tenta acelerar o processo, porque tudo na vida, existe uma construção, existe um passo a passo para ser construído. Ninguém constrói sucesso do dia para a noite. E algumas, elas querem acelerar isso porque, eu quero ver o resultado logo. E acaba atropelando, e muitas vezes, quando atropela as coisas que tem que acontecer, o que acontece? Essa mulher se frustra, aí ela mesma se culpa, ela começa a achar que, olha, não vai dar certo, eu não falei, as coisas, nada que comigo dá certo. Aí a pessoa começa a se culpar e ela começa a desistir. Por quê? Porque ela tentou adiantar algo que muitas vezes a gente precisa ter paciência, é um tempo. Eu tô aqui hoje, nessa live com você, tem 4 anos que eu comecei, Pri. Então, e é uma construção do dia a dia, é algo ali que você vai aprendendo no início. Eu queria também que as coisas dessem certo, assim, muito rápido, até eu entender que não é assim que as coisas acontecem, que existe um processo, por quê? Que esse processo ele é necessário, porque eu também preciso ter maturidade, Priscila, para lidar quando os frutos começarem a chegar. Eu preciso ter maturidade para lidar. Quando eu começo a empreender, eu preciso ter maturidade também para lidar com os meus clientes, com as minhas clientes, porque cada um vem com um problema diferente, cada uma vem com uma necessidade diferente. Se eu não tenho estrutura para lidar com isso, eu acabo fazendo com que esse processo ele não dê certo. E hoje eu entendo isso. É aí que vem a desistência, né? É aí que vem a desistência. Eu já tive. Não deu certo. Não. Olha, eu achei que ia dar certo. É que a gente não aceita o processo. Eu também estou nesse processo de reconstrução 3 anos já. Vai fazer 3 anos. E se a gente não aceita o processo em qualquer situação da nossa vida, é muito difícil o resultado ser satisfatório. Depende só da gente, não adianta isso. Exatamente. E esse tema que a gente está abordando hoje, né, que é um tema, eu achei super bacana quando a gente conversou antes da gente falar sobre a sua live, que não é sobre empreender, é sobre você. Exatamente, não é isso. Eu, desde que eu criei o projeto Desperte e Empreenda, foi nesse sentido, de que não é sobre empreender. Porque, Priscila, quantas coisas existem, quantos cursos você consegue hoje de graça? Quantas coisas você consegue no YouTube para te ensinar a montar uma planilha, para te ensinar a começar a fazer algo financeiro? Muitas coisas existem. Só que quando eu comecei, eu tinha uma necessidade muito grande de me encontrar. Eu precisava me conhecer para conhecer a minha cliente e quem eu queria atender. Porque até então eu tinha esse problema, mas eu fazia cursos, Priscila, fiz muitos cursos, investi muito financeiramente. E eu não entendia por que eu não conseguia sair do lugar.
E aí foi aonde eu percebi que existia uma necessidade de ser trabalhado antes de trabalhar a empreendedora, trabalhar a mulher que existe antes. Essa mulher que tem, sabe, as suas emoções, que ela precisa... Por que a necessidade de trabalhar? Por exemplo, eu vou usar eu como exemplo, porque eu não posso citar o nome de clientes, eu vou me usar como exemplo. Quando a Meire começou, eu tinha uma necessidade de... Eu precisava me encontrar, eu precisava saber o que realmente eu queria fazer, qual o público que eu queria atender, que forma que eu iria atender, qual seria o processo, se eu iria atender individual, se não. Eu precisava saber tudo isso. E eu só descobri tudo isso, Priscila, quando eu comecei a olhar para a Meire. Quando eu comecei a cuidar da Meire. Por quê? Porque existe comportamentos que nós precisamos mudar, crenças que nós precisamos mudar. Por quê? Porque o que está aqui dentro reflete no meu externo. Então, sim, aqui dentro, as minhas emoções, elas vão refletir nas minhas ações. Então, se eu começo a empreender, quantas empreendedoras, eu não sei se você já deve ter conhecido alguém, quantas mulheres a gente conhece que, gente, eu trabalho, mas eu não consigo ganhar dinheiro. Será que é por... É o que mais tem empreendedora falando. É isso. Existe. Quando você vê isso, exatamente, eu já vi muitas, Priscila. Porque o que acontece? Como é a minha relação, como é a minha crença com relação ao dinheiro? O que eu penso com relação a ganhar dinheiro? Como eu vejo o sucesso de outra pessoa? Como eu vejo, o que significa sucesso para mim? Será que ganhar dinheiro para mim, será que é algo que eu tenho como, só ganha dinheiro quem teve sorte, ou quem teve uma herança, ou alguém que pegou alguma coisa? Porque nós temos crenças que vêm da nossa infância. Estrutural. E muitas vezes, exatamente. E foi uma das coisas, Priscila, que eu precisei muito trabalhar em mim. Eu não entendia por que eu não conseguia me desenvolver. Quando eu percebi que eu precisava mudar minhas crenças com relação a dinheiro, foi num treinamento presencial de 3 dias no Milionário Mind, do Mente Milionária. O treinamento foi nesse treinamento que eu percebi como eram minhas crenças relacionadas a dinheiro. Porque eu achava que ganhar... Aí virou a chave, né? Aí virou exatamente. A chave total. É porque as crenças, elas realmente, elas paralisam, né? A gente não entende. É complicado. Se eu trabalho, Pri, e eu tenho uma crença de que ganhar dinheiro é muito difícil, de que eu não tenho sorte, que eu não mereço ganhar dinheiro, será que o dinheiro vai vir? Será que eu vou ganhar dinheiro? Mas vai ser, assim, sabe, muito sofrido. Por quê? Porque aquilo que eu acredito inconscientemente, muitas vezes, é aquilo que eu vou transmitir para o universo. Então, se eu não acredito, Pri, que eu sou merecedora... O universo te devolve, é óbvio, claro. Se eu não acredito que eu posso ganhar dinheiro, que eu mereço ter sucesso no meu trabalho, se eu não acredito que eu posso ser uma pessoa próspera, como eu vou ser próspera? Se eu não acredito que o meu negócio, aquilo que eu faço, que eu gosto, que eu amo fazer, se eu não acredito que ele pode transformar a vida de outras pessoas, que eu estou ajudando outras pessoas e aquilo ali é algo que tem um significado para mim e que eu mereço ser remunerada por isso, eu vou ser remunerada por isso? A minha tendência vai ser sempre trabalhar de graça e não ter um retorno financeiro que eu preciso. E suas mentorias, elas são em grupo, individual, as duas, como que é? Agora, no momento, eu estou atendendo individual. Porque foi algo... Eu atendia presencial, né? Porque eu sou apaixonada. Você tocou no assunto, eu vou ter que falar. Gente, um dia a gente vai bater outro papo, porque ela me contou o que ela fez. No presencial, eu fiquei... Ela foi até staff, né, Meire? Já várias vezes. Para ela poder chegar no nível que ela chegou hoje. Então... O presencial dela é uma coisa fantástica, maravilhosa. É o que eu era apaixonada. Então, hoje eu atendo individual,
E estou montando agora, estou terminando um projeto de mentoria em grupo, que vai estar ficando bem legal, estou estruturando ele para começar a atender mais mulheres em mentorias em grupo. Ai, que bacana. Então a gente vai lançar aqui, não é mesmo? Oh, logo, logo. Já Agora eu tá. vou fazer uma pergunta bem despretensiosa para você. O W, ele acrescentou na tua vida? O Ele W está te dá de São Paulo? acrescentando, assim, tem sido fantástico na minha vida o W. Eu conheci o W no início de fevereiro e no momento que, assim, eu estava buscando contato com pessoas que falassem a mesma linguagem que eu. Buscando um contato onde eu estivesse com pessoas que têm objetivos, pessoas que querem crescer, pessoas que realmente têm sabe, uma sede de se desenvolver. E aí, quando eu vi o anúncio do W, eu vi o anúncio no Facebook, um anúncio só que eu vi no Facebook. Na hora eu cliquei no Saiba Mais e eu me inscrevi na mesma hora. Eu não fiquei pesquisando, não, na hora que eu vi o anúncio eu me inscrevi já e não me arrependo, tá valendo a pena, assim, pelo contrário, né, o valor assim, gente, é muito barato, é demais, é barato demais, porque vale super a pena, eu estou amando, tá acrescentando gigantescamente na minha vida, foi uma motivação que veio que realmente para dar um up muito grande, assim, um up muito grande para mim na minha motivação como empreendedora. Então, está sendo fantástico. Assim, é o que a gente fala, né? Você como uma mentora experiente para o desenvolvimento da mulher no empreendedorismo, eu acho que esse processo é muito melhor quando a gente está num círculo que tem esse mesmo, né? Essa mesma vontade. A gente se sente acolhida. O W, ele nos acolhe, a gente se sente, sabe, ali acolhida, se sente... gente, eu já recomendei para várias amigas minhas, então só tenho que elogiar, porque de verdade, de todo o meu coração. Mas nós estamos com um problema sério aqui. Eu vou falar isso aqui, a Meire vai encerrar, porque o Instagram tá dando bug, tá, pessoal? Hoje o dia inteiro. 20 minutos, hoje o dia inteiro, ele tá cortando live, tá um problema. Aqui no W, gente, a gente não faz milagre, entende? Exato. Nós precisamos do empenho de vocês, né? Porque imagina, muitas mulheres, muita coisa, então a gente tem muitas ferramentas eficazes. E a gente precisa do empenho de cada uma, né? A gente não faz milagre, a gente te coloca numa situação certa, com treinamentos certos. A gente não fica perdendo tempo aqui, a Meire sabe, entendeu? Exatamente. Então, e não é só para empreendedora, é para toda mulher, porque a gente acredita que o desenvolvimento pessoal e o profissional caminham juntos. E uma mulher que se desenvolve na parte dela pessoal, no autoconhecimento, naturalmente ela vai aflorar esse desejo, né? De entrar no mercado de trabalho, de mostrar suas habilidades como empreendedora, ou mesmo como uma CLT. Então, eu acho que isso é o mais importante, despertar o que tem dentro, né, dessa mulher para uma fase maravilhosa, para uma vida muito melhor. Falando isso, amanhã começa o desafio dos 5 dias do Poder em Comum às 6 e 8 da manhã. As minhas mulheres vão estar todas antenadas, ligadas. Eu já me inscrevi. Tô lá, às 6 horas. Por aqui. Meire, eu quero que você finalize com esse sorriso lindo, que só alegra o nosso time aqui de São Paulo, o nosso time nacional, porque nós somos uma comunidade só, né? Só temos as líderes de cada cidade, mas a gente é muito unida por aqui. Eu queria que você finalizasse falando onde a gente te encontra, como que essas empreendedoras podem entrar em contato com você, para poder conversar com você, para ver como você pode fazer que a vida delas dê um saltinho a mais iniciando nesse processo. Pri, primeiro eu quero agradecer agradecer ao W, que tem sido fantástico na minha vida, realmente, é como você falou, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu como mentora, a primeira coisa que eu falo para as minhas mentorandas, eu vou contigo, só que eu preciso que você
faça a sua parte. A minha eu posso fazer, mas a tua eu não posso. Então, cabe a gente fazer a nossa parte. E é isso que eu tenho feito. Tudo que vocês têm orientado, eu tenho feito. E tem tido muito resultado. Então, quem quiser me encontrar, vai aqui no Desperte Empreenda, no meu Instagram. Lá na minha bio tem um link, pode clicar lá você vai ter acesso ao meu WhatsApp, lá tem um curso também que é gratuito, um mini curso, 5 passos para você tirar a sua ideia do papel, que vai ajudar bastante. Conteúdo gratuito, olha aí, gente. Então, tá lá na bio, o link tá lá, e lá tem, se você clicar lá, tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram, tem o grupo do Telegram, tem o Face, então só clicar no linkzinho e clicar lá, você já consegue me chamar e aí a gente conversa. Mulher, só se você realmente não quiser, né? Porque canais para você entrar em contato com a Meire é o que não falta. E aqui também na nossa página, nós temos no nosso feed todas as com o Instagram dela. E também a gente vai deixar essa live salva aqui, essa entrevista, dada entrevista, aqui no nosso feed. Não sabemos ainda, porque o Instagram também está com problema de subir live. Mas as lives, os nossos W Entrevista, eles ficam aqui no nosso feed e na nossa aba do IGTV. Então, é muito fácil vocês encontrarem a Meire. Qualquer coisa, me chama também no direct, que eu mando essa mulher para você, tá, Meire? Eu quero te agradecer mais uma vez. Essa oportunidade de você estar podendo transmitir o seu saber, né, para a nossa audiência. A gente sabe que hoje o nosso tempo é muito precioso e a sua agenda realmente... À tarde eu já queria falar com você toda hora e sua agenda realmente é uma agenda bem, né, bem cheia. Graças a Deus, a gente é fruto da dedicação. E quando eu costumo falar que quando a gente faz aquilo que a gente ama, o retorno financeiro ele é consequência. Então, quando a gente se dedica. E quando a gente está estruturado, não é? Exatamente. Quando se tem uma estrutura, clareza do que você quer, do que você faz, quando você tem uma organização, uma administração de tempo, porque a gente precisa organizar a nossa vida, o nosso tempo. Então, tudo isso influencia no nosso desenvolvimento. Obrigada, Meire. Bom descanso. Uma honra estar aqui com vocês. Com você. A gente se fala nos bastidores, lógico, como todos os dias. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, que ficou aqui, que passou por aqui e dizer que a nossa live fica salva aqui no nosso feed, tá? E para você que é uma mulher e que quer entrar para o nosso time, o link para se associar tá na nossa bio. Qualquer coisa me manda um direct também, que eu falo com você, tá bom? Obrigada, Meire. Obrigada, Pri. Beijo grande, boa noite. Boa noite. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau.